Oi, gente, tudo bem? Então, estou aqui, como eu estou fazendo hoje aqui de uma forma meio que improvisada. Eu já saí de Glasgow, vim dar uma descansadinha, porque o congresso realmente foi um pouco puxado para todo mundo. E eu estou aqui para passar para vocês hoje, como que foi hoje, né? Como que o dia aconteceu hoje. E eu queria saber se tá tudo bem, porque eu não sei, eu tô fazendo pelo meu computador, pelo meu celular, porque meu computador não deu certo. Então, se vocês acharem que tá tudo bem, a gente continua aqui. Então, hoje, olha só, o dia foi muito bom, muito mesmo, assim, eu acho que esses congressos, eles servem para que a gente reafirme algumas condutas que a gente tem feito e que tá dando tudo certo, né? Então, assim, que nós estamos no caminho certo. Vimos muitas coisas que o Brasil, como nós comentamos ontem, né? Muitas coisas que o Brasil deixa a desejar e outras que a gente faz melhor. Mas hoje foi muito legal porque nós vimos que nós estamos no caminho certo mesmo. Então, a primeira palestra que nós tivemos, eu a vou acompanhar aqui pelo programa, porque foram muitas palestras e eu não consegui ir tirando a foto de tudo, mas eu vou amanhã postar tudo com mais calma, falando exatamente como que foi, o que cada um fala. Mas, olha só, o primeiro trabalho foi um trabalho sobre gastrostomia, relacionando, né, a gastrostomia com o score que a gente chama daquela LSFRS, né, que é um score da esclerose lateral amiotrófica. Ele pegou uma revisão sistemática, uma revisão assim, de vários trabalhos que falaram sobre a esclerose lateral amiotrófica e o uso da gastrostomia. Uma correlação muito forte foi que pacientes com baixa de capacidade vital têm dificuldade na hora de fazer a gastrostomia. Então, depois, mais na frente, uma outra pessoa, uma última palestra, foi muito sensacional, ele falou também sobre isso, mas de qualquer forma, o que ficou mais claro nesse trabalho sobre gastrostomia é que a gente realmente precisa pensar na PEG, né? A gastrostomia endoscópica, ela é muito importante, porque ela mantém a hidratação e a nutrição. E aí, na palestra de tarde, que foram 2 palestras magnas, ele fecha falando que o ganho energético da alimentação oferecida pela gastrostomia é grande demais. Então, o hipermetabolismo que a esclerose lateral amiotrófica causa, ele é amenizado quando a gente tem uma nutrição extremamente diferenciada. Então, foi muito bom esse trabalho, porque ele demonstrou que a gastrostomia tem que ser pensada e ela tem que ser realizada, e de preferência com uma capacidade vital maior. Porque se a gente tem uma capacidade vital maior, a gente consegue manter a nutrição e o suporte energético importante, que talvez foi o ponto mais importante que ficou. Até um dos pontos interessantes que foi apresentado é que quando o paciente ainda não tem sintoma, ele é pré-sintomático, ele já começa a perder peso. Então, ele começa a ter hipermetabolismo antes de fechar o diagnóstico de ELA, né, da doença de neurônio motor. Então, isso já causa uma perda de peso. Então, que a gente não pode deixar de perder peso. A ingesta calórica deve ser alta mesmo. Então, esse trabalho mostra que tanto a gastrostomia quanto o suporte energético são fundamentais, fora a hidratação, fora tudo que a gente sabe que é fundamental para a esclerose lateral amiotrófica. Também os riscos que acontecem quando vai ser realizada uma gastrostomia com um paciente com a capacidade vital muito baixa. Aqui em nenhum momento eles falam de utilizar o uso da ventilação não invasiva durante o procedimento de gastrostomia. Isso não tem protocolo, né? Eles não têm essa abordagem. E o grande problema é que a realização
da gastrostomia endoscópica com um paciente que não tem condição de ir, não tem capacidade vital, ele acaba depois complicando a parte respiratória e vindo a falecer por conta da parte respiratória. Então, ele mantém essa indicação de que realmente é fundamental fazer a gastrostomia o mais rápido, com uma boa capacidade vital e que consiga ter o suporte energético suficiente para evitar a perda de peso. Então, evitando a perda de peso, evita efetivamente qualquer alteração metabólica, né? Principalmente esse hipermetabolismo que acontece. Então, esse foi um trabalho legal, apesar desse médico não ser assim muito bom para apresentar, já é a segunda vez que ele apresentou, o trabalho dele não foi muito, ele não é muito claro na hora que ele apresenta as coisas, mas o que ficou é que a gente precisa de mais trabalhos, né, para poder provar, mas que a tendência é essa mesma, a tendência é fazer a gastrostomia o mais rápido possível, para a gente poder fazer com que o paciente fique melhor. Uma outra trabalho que foi muito legal é que no ano passado foi realizado um trabalho mostrando que quanto mais precoce utilizasse a ventilação não invasiva, mais o paciente se beneficiaria. Então, ela continuou o trabalho, a mesma profissional, ela continuou o trabalho e ela mostrou que não houve muita diferença começar a ventilação não invasiva de uma forma muito precoce, assim, paciente com 80%, 90% da capacidade vital, não fez diferença em começar com 65%, 70%, até 60% da capacidade vital. Nenhum score que ela avaliou mostrou diferença. Então, o paciente não teve diminuição, alteração da capacidade vital, não diminuiu a perda da força, por usar antes ou depois a ventilação não invasiva. E isso vai contra tudo o que foi falado ano passado. Então, na medicina tem muito isso, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. E aí ela foi um pouco sabatinada em relação a isso. Por quê? Porque durante o tempo de ventilação não invasiva, os pacientes ou usaram ou não usaram. E só usaram ventilação não invasiva. Então, não tem nenhuma abordagem respiratória, não tem nenhuma abordagem de exercício. Inclusive, eu mesma fui conversar com a profissional depois e perguntei para ela se durante esse período que estava sendo utilizado a ventilação, se tinha algum trabalho de terapia respiratória associada. Porque ela colocou que teve muita perda da força muscular, porém, em nenhum momento foi realizado o trabalho da fisioterapia associada. Então, isso foi uma das coisas que foi colocada, e aí os profissionais que estavam na mesa também questionaram isso, e ela falou que ela vai dar continuidade ao estudo, e o próximo passo é esse. Não descarta que deve ser utilizado, a importância da ventilação não invasiva nem é discutida mais, porque assim, é 100% importante usar a ventilação não invasiva, é 100% importante. O grande problema da ventilação não invasiva é que as pessoas não sabem fazer o parâmetro de ajuste certo. Então, ela apresentou ela apresentou até um valor legal que ela colocou, começando como 10 de IPAP e 5 de EPAP, que é um valor que dá um deltazinho tranquilo para todo mundo experimentar, mas que algumas pessoas não se beneficiaram porque não teve um ajuste específico. Então, assim, é fundamental que o fisioterapeuta, e aí eu espero que tenha muitos profissionais ouvindo essa live, que é fundamental a presença do fisioterapeuta para fazer a setagem do aparelho. E que uma outra coisa que ela colocou, muito importante, é que o paciente muda. E essa mudança durante o período do uso da ventilação não invasiva requer ajustes. Então, esses ajustes não podem ser demorados. Porque muitas vezes, por exemplo, o paciente está com um pouquinho mais de secreção, o paciente está com um pouquinho mais de dificuldade respiratória e tem que ser feito ajustes rápidos para o paciente conseguir se adaptar na ventilação não invasiva. Não é isso que a gente costuma ver, né? Às vezes o paciente fica muito tempo com o mesmo parâmetro e isso acaba levando à falência do uso da ventilação. Então, ela também discutiu isso, mostrando que uma das causas que pode ter ocasionado alguns pacientes não terem se adaptado foi isso, que alguns não tinham um profissional o tempo inteiro ao lado,
avaliando e verificando o que estava acontecendo. Então, um trabalho muito legal. Como eu falei, a ventilação não invasiva não tem nem discussão, ela é a grande modalidade de assistência para o paciente, ela mantém o pulmão aberto, ela mantém a capacidade pulmonar, só que ela não evita a progressão da doença. Porém, o estudo que ela vai fazer agora está relacionado a isso, que se junto com a ventilação não invasiva tiver alguma outra coisa que ela possa fazer para evitar a progressão da doença, ela vai fazer, então, com o treinamento durante a fisioterapia. Um outro trabalho muito legal, que já é de uma médica portuguesa, que ela já vem fazendo há muito tempo, ela faz há muito tempo esse trabalho sobre capacidade vital. E para toda avaliação da esclerose lateral amiotrófica, é fundamental que a gente faça a capacidade vital, a avaliação da capacidade vital, que a gente chama de CVF. E aí, o que acontece? Muitos pacientes têm dificuldade de fazer. Porque quando vai fazer o teste é extremamente complicado. Porque o paciente puxa, depois sopra. Então, é muito complicado ele fazer o teste. E ela comparou duas formas de fazer o teste. Uma forma que a gente chama de forma lenta, que é fácil para o paciente fazer, e a capacidade vital de forma rápida. E não existe diferença. Não existe diferença entre fazer o teste de função pulmonar de forma lenta ou o teste de função pulmonar de forma rápida. Todas as duas formas são super fidedignas em relacionar a capacidade pulmonar do paciente, em relacionar a progressão da doença, em relacionar a perda de porcentagem de capacidade vital mês a mês. Então, foi muito legal, ela mostrou isso, e isso foi legal porque tem um médico muito maravilhoso, chamado Dr. Miller. Ele participa de tudo, ele pergunta tudo, ele questiona tudo. E ele falou para ela que isso é um sinal maravilhoso, porque alguns pacientes deixam de participar de trials clínicos porque não conseguem fazer a prova de função pulmonar, porque não conseguem fazer o teste de capacidade vital, que é um marcador fundamental na avaliação da progressão da doença. Então, ela mostrou que tanto a capacidade vital forçada quanto a capacidade vital lenta tem o mesmo resultado, e a gente, então, pode ficar tranquila na hora de fazer a avaliação da função pulmonar do paciente. Foi muito bom, assim, todos os trabalhos dela foram extremamente significativos, então ela teve uma resposta significativa em tudo que ela fez. Um outro trabalho que foi feito também em relação ao uso da ventilação não invasiva e a mortalidade, também realizado em um estudo multicêntrico em vários países, foi muito joia, como ele falou, ele apenas quis certificar isso, né, que realmente o uso da ventilação não invasiva é um preditor de manutenção da capacidade de vida do paciente. Esse é um estudo que ainda está em trabalho, né? Ele apresentou apenas a revisão que ele fez para construir o trabalho, e ele mostrou mesmo que existe a necessidade da monitorização. Então, aí é que é o grande diferencial dessas monitorizações online que a ResMed tem, que a Philips tem, né? O programa AirView da ResMed, o programa ENCOR da Philips, que são programas fundamentais para fazer a monitorização do que está acontecendo no dia a dia com o paciente. Então, essa é uma tendência mundial, que os pacientes usem a ventilação não invasiva e que, à distância, alguém avalie o que está acontecendo. Se ele está tendo boa adaptação, se ele não está tendo boa adaptação. E essa avaliação é que vai mostrar efetivamente se o paciente está bem posicionado, se está bem adaptado com a ventilação não invasiva. Então, foi muito legal. Ele quer fazer o trabalho agora com outras pessoas, com médicos, com cuidadores, com fisioterapeutas, com o próprio paciente, para saber quais são os motivos da não adesão. Ele mostrou várias máscaras, o que acontece em relação às máscaras, né? Se um paciente gosta mais de uma, gosta mais de outra, falou do uso da peça bucal durante o dia. Então, assim, ele certificou muitas coisas que a gente já faz atualmente e reafirmou a necessidade
de ter um controle mais próximo do uso da ventilação não invasiva nesses pacientes que estão em casa. Então, eles fazem uma diferença mesmo, e entender de ventilação não invasiva é o grande diferencial para o profissional que quer cuidar de esclerose lateral amiotrófica. Como eu falei, isso só reforça aquilo que a gente tem feito, que a gente tem trabalhado muito com isso, tem mostrado que isso é o diferencial. Então, ensinar o uso da ventilação no paciente de ELA faz a grande diferença. E também manter o paciente na ventilação não invasiva o máximo que ele conseguir ficar. E o trabalho, assim, que foi muito, muito, muito elogiado, inclusive o Dr. Miller falou mesmo, nossa, que sensacional, que trabalho bem feito, foi da pesquisadora Emily Plona, da Universidade da Flórida também, que falou sobre o treinamento muscular, que é um paradigma, né? Muitas pessoas não usam treinamentos em pacientes de ELA, e aí isso foi um paradigma muito importante, porque ela fez um treinamento de músculos respiratórios. Então, ela fez o treinamento e utilizou, ela percebeu que melhorou muito a capacidade de tosse do paciente, melhorou muito a capacidade de voz do paciente, mantendo o treinamento muscular inspiratório e expiratório. O expiratório foi melhor do que o inspiratório. Por isso que a resposta da melhora da tosse foi maior. Ela também fez uma revisão, ela tem vários artigos publicados sobre isso. Eu tive a oportunidade de conversar com ela, de conversar inclusive com o médico neurologista-chefe do serviço delas lá da Universidade da Flórida. E realmente eles são muito satisfeitos com o trabalho dela, porque ela tem lá na Flórida tudo para avaliar. A gente sabe que nos Estados Unidos tudo é mais fácil, né? E o trabalho dela foi muito legal. Então, ela foi elogiadíssima, porque efetivamente as respostas foram assim, 50% da capacidade de tosse. Né? A manutenção da força foi uma coisa assim muito expressiva. E o trabalho dela foi feito com 2 grupos. Um grupo que não fez nada e um grupo que fez o treinamento. Então, isso é muito legal, porque uma das coisas que a gente fala é que às vezes isso é muito importante, que se você puder pedir para o seu fisioterapeuta ouvir isso que a gente está falando, porque o profissional precisa entender que existem novas abordagens de terapia hoje, e essas abordagens estão sendo muito estudadas, e ela foi muito, muito, muito elogiada. E a gente fica feliz de saber que nós também no Brasil estamos começando a entender um pouquinho mais sobre isso. E ela postou o protocolo, eu posso passar para vocês depois, eu vou passar para vocês tudo direitinho. Então foi muito legal. E aí o outro trabalho também de uma médica italiana que fez uma avaliação de 122 pacientes com traqueostomia. E aí o que deixou a gente, o que chama a atenção é que os problemas são os mesmos. Né? A gente tem os mesmos problemas lá, ou em tudo quanto é lugar no mundo. É um paciente que realiza traqueostomia totalmente fora da hora, né? É um paciente que não tinha necessidade de fazer traqueostomia, mas a falta do manejo da traqueostomia, da ventilação não invasiva, do suporte ventilatório e da dificuldade respiratória do paciente de ELA faz com que ele faça a traqueostomia precoce. Então, entre os números que ela apresentou, muitos pacientes que apenas tiveram uma dificuldade respiratória foram imediatamente intubados e foram imediatamente traqueostomizados, e isso faz com que aconteçam essas traqueostomias precoces. A grande diferença entre fazer uma traqueostomia fora da hora e fazer uma traqueostomia eletiva é que a escolha do paciente é fazer a traqueostomia. Então, ele entende o processo, ele não passa pelo risco do processo, e aí é uma escolha dele. Então, ela também pontuou muito isso, e entre os pontos mais importantes foram, muitos pacientes fizeram traqueostomia porque foram fazer a gastrostomia e foram entubados, e a gente vive isso todos os dias, né? E também pacientes que tiveram apenas algum desconforto respiratório, foi para o hospital, foi entubado e foi traqueostomizado. E aí ela mostra que isso tem que ser evitado e que a traqueostomia tem que ser feita apenas naquele paciente que
tem interesse de fazer a traqueostomia, que se sente desconfortável com a ventilação não invasiva, e foi um estudo muito, muito bem feito, e ela melhorou muitas coisas, assim, foi muito jóia. E aí, as 2 sessões de fechamento, que foram as sessões mais importantes, né, que estava muito cheio, na verdade o congresso dessa vez eles mudaram esses temas extremamente importantes, eles deixaram para o último dia, para o domingo, e aí todo mundo acha que vai todo mundo embora, né? E na verdade não foram embora, e foi muito legal. Então, o último trabalho foi sobre o metabolismo, né? Que a gente sabe que a esclerose lateral amiotrófica tem esse hipermetabolismo, isso não é mentira, isso é real, e que a perda de peso nem sempre é somente pela dificuldade de comer. A perda de peso se dá pelo hipermetabolismo. Então, a nutricionista, né, a equipe que cuida disso tem que estar sempre muito ligada, porque o suporte calórico é fundamental. Então, a gente precisa avaliar bem essa perda de peso e falar: olá, Enilton, tudo bem? Boa tarde. Desculpa ter que mudar o horário hoje, mas eu estou em outra cidade e eu espero que muitas pessoas possam ver ainda esse vídeo. E hoje eu tô sozinha, né? Tô sem o Jorge aqui, então tá tudo pra mim. Mas assim, eu prestei atenção em tudo, tirei foto de tudo pra passar pra vocês tudo direitinho. Outra coisa importante é isso, então, evitar a perda de peso. Então, o suporte calórico, o suporte energético é muito importante. O hipermetabolismo tem que ser evitado. Então, não é mentira que o paciente de ela emagrece. E ele emagrece não só pela falta de comida, ele emagrece especificamente pelo hipermetabolismo, pela quantidade de energia que o organismo está consumindo e faz com que ele perca peso. Então, ele mostrou um trabalho também que está sendo feito e mostrou a importância de se alimentar bem, com bastante energia, e manter bem a manutenção do peso. Então, a manutenção do peso é tudo. E, por favor, continuaram com o mesmo discurso, não pode perder 5% da massa corporal. Não pode. A perda de peso de 5% para um paciente de esclerose lateral amiotrófica é muito complicado. Diferente para nós, ele até deu o exemplo, é diferente de eu chegar no final de semana, né, e tentar fazer uma dieta, porque eu vou para a praia e acabo emagrecendo isso. Não, para o paciente de ela não é bom. Então, o paciente de ela tem que aumentar o suporte nutricional, a nutricionista tem que conversar com seus nutricionistas. A Jennifer está aqui assistindo, ela vai poder passar para vocês, ela está sempre acompanhando o nosso grupo, mas esse é um ponto extremamente importante que a gente deve efetivamente avaliar. E uma outra, né, que foi uma palestra magna, assim, que eu acho que todo mundo se pergunta o tempo inteiro: será que a ventilação, será que o paciente que faz muito exercício físico pode ter esclerose lateral amiotrófica? Esse foi o questionamento, né? Oi, Ale, tudo bem? Tudo jóia? Bom te ver aqui. Manda um beijão pra Regina. E não deixa a Regina emagrecer. E o mais interessante é que, assim, a gente tem que prestar atenção nisso. Ela mostrou vários estudos que falou que não correlaciona. Não tem correlação entre o exercício extenuante e a esclerose lateral amiotrófica. Porém, com a nova observação das alterações genéticas, foi possível observar que alguns pacientes que têm alguns tipos de alterações genéticas, até o C9orf lá, pode desencadear a doença por exercícios extenuantes. Então, ela apresentou até uma caminhada que é feita em um trabalho com esqui, que é feito numa cidade, uma corrida de esqui, e que são muitos participantes, e um grupo desses participantes acaba fazendo esclerose lateral, desenvolvendo esclerose lateral amiotrófica. Então, ela coloca que é um risco mesmo, é um risco fazer exercício físico extenuante, e que é muito difícil saber se o paciente que tem
que faz exercício físico tem predisposição à esclerose lateral amiotrófica. Então, a gente sabe mesmo, né, que é possível. Alessandra, obrigada, manda um beijo para sua mãe, viu? Que bom que ela vai ficar forte, ela vai ficar bem, que essas informações sejam importantes para vocês levarem para os profissionais que trabalham com ela. E assim, uma outra coisa legal é que, assim, por isso que a atividade física extenuante também é ruim para o paciente que tem ela, né? Porque já relacionando o hipermetabolismo que ele tem e relacionando com essa alteração que o exercício causa na esclerose lateral amiotrófica, então não é e não deve ser realizado exercícios físicos extenuantes em hipótese nenhuma em pacientes de ELA. E alguns pacientes, assim, corredores, maratonistas, personal trainers, pessoas que fazem muito esforço, acabam desenvolvendo esclerose lateral amiotrófica, e a explicação que está sendo, então, é que eles têm uma alteração genética, e essa alteração genética pode vir a desencadear a esclerose lateral amiotrófica. Então, ela falou, às vezes a gente sabe que ela é esporádica, mas realmente parece que isso é verdade, viu, Renato? Eu achei muito legal, mostrando que a gente tem que tomar cuidado com a atividade física, né? Pois não pode emagrecer, tá vendo? Tem que tomar cuidado. E aí a gente precisa tomar cuidado porque a perda de peso também pode acontecer até antes da doença. Então, às vezes, a gente pode ter a doença, não sabe que tem a doença e começa a perder peso antes da doença. Como a gente chama de pré-sintomático, é a perda de peso pré-sintomática. Então, a perda de peso pré-sintomática associada à atividade física extenuante é esclerose lateral amiotrófica. Então, a gente ficar de olho nisso, eu acho que foram as informações mais importantes. Foi muito gostoso hoje, foi muito bom, assim, a gente nem viu a hora passar, profissionais de nível sensacional. Foi muito gratificante poder estar passando isso para vocês. E eu acho que o mais importante é poder retificar que tudo que a gente está fazendo, a gente está no caminho certo. Ratificar, né? Ratificar que tudo que a gente está fazendo é o que a comunidade mundial está fazendo, com um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais diferente. Porque nós colocamos a ventilação não invasiva e cuidamos, né? Nós temos um trabalho de gastrostomia prévia. A gente leva o paciente para fazer gastrostomia com ventilação não invasiva. Então, são coisas que a gente faz e que lá nesses estudos eles não estão mostrando, né? Eles não fazem ainda. Esse treinamento que a gente tem feito também, que a Emily apresentou, a gente tem tido bons resultados, a equipe que trabalha comigo sabe disso. E aí, nós vamos ter um momento depois, mais para frente, para apresentar para vocês esses resultados, que foram realmente resultados muito bacanas, e que eu acho que vale a pena um momento onde tenhamos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, médico, né, todos que estavam juntos nesse momento, apesar da equipe da Procura não estar lá, mas assim, que eles, né, entendam tudo isso, né, Jennifer? Tô falando aqui o tanto que foi legal, o tanto que as coisas que você tem direcionado realmente é o que está sendo falado, né, o que eles apresentaram aqui, um estudo de 2018 que acabou de sair, um estudo que está sendo realizado, que ainda nem foi apresentado. Então, a gente sabe que essa equipe nossa está engajada mesmo em fazer com que o paciente fique bem, né? Então, nós estamos totalmente atualizados, estamos por dentro, a gente não deixa o nosso paciente emagrecer, a gente, né, sabe a hora certa que pode dar comida ou não, sabe a hora certa que tem que fazer a gastrostomia, sabe a hora certa de indicar a ventilação. Então, foi muito bom. Foram dias muito intensos, muito mesmo. A gente vem para cá para viver isso, né? Mas foi muito legal e eu quero agradecer a vocês. Eu sei que às vezes a live fica um pouco técnica demais, às vezes a gente não tem outras coisas maravilhosas para falar, mas hoje eu tenho essas coisas boas que vamos manter a nossa nutrição, vamos colocar a ventilação não invasiva, fazer a gastrostomia o mais rápido possível, manter a capacidade pulmonar, fazer exercício bem controlado, com cuidado, nada de excesso. Isso vai fazer com que a sobrevida
seja diferente para a gente esperar, porque com certeza os estudos estão sendo cada vez mais fortes e daqui a pouco nós vamos ter realmente a cura da doença, assim. Ela vai vir para mudar essa realidade. Então, eu quero agradecer vocês. Essa foi a minha última live, sozinha, né, sem o Jorge, mas eu quero falar que eu estou aqui, qualquer coisa que vocês precisarem, né, na semana que vem eu tô aí de novo, volto na sexta-feira pro Brasil. Agora eu vou dar uma descansadinha, mas qualquer coisa eu tô aqui. Você sabe que eu tô no WhatsApp, no Face, se precisar é só chamar, tá bom? Gente, obrigada. Obrigada mais uma vez. Espero que eu tenha falado tudo. Se alguém precisar de alguma resposta, alguém quiser falar alguma coisa, tá bom? Pode mandar mensagem que a gente vai respondendo, tá? Viu, Enilton? Obrigada, viu? Amém. Obrigada pra vocês. Eu fiquei muito feliz de poder passar tudo isso pra vocês hoje, tá? Vamos nos falando. Bom descanso, bom domingo pra vocês e o meu descanso vai começar agora, tá? Um beijo.